Salve Maria, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agora dar continuidade à nossa meditação e chegamos ao quarto dia, a meditação sobre o pecado dos anjos e de Adão. Então vamos voltar lá no começo de tudo mesmo, quando os anjos pecaram, quando Adão, o primeiro homem feito por Deus, também pecou. E vamos reviver esse passado, esse passado historiado, esse passado explicado e meditado por Santo Inácio. Veja bem, meus irmãos, meditação número 4, sobre o pecado dos anjos e de Adão. Após tratar do fim último do homem, Santo Inácio analisa a malícia do pecado mortal, para que fujamos dele como se foge do olhar da serpente, uma vez que o pecado é a única coisa que pode nos impedir de alcançar o nosso propósito. Então façamos agora a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração, e vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação, e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos ao prelúdio primeiro, a composição de lugar. O que Santo Inácio nos diz para nos prepararmos para esta meditação. Imagina que vês o Pai Eterno sentado em um trono de majestade e grandeza, e ele, sendo um juiz, dá sentença contra os anjos rebeldes, contra Adão e Eva e contra Jesus Cristo, seu Filho, que assumiu a forma de pecador. Imagina que um daqueles anjos que está diante do trono do Senhor se aproxima e diz: sabes e entendes tu o quão mau e amargo é teres abandonado o teu Deus? E vamos ao prelúdio segundo, que é o pedido da graça especial. Deus, meu Senhor, peço-vos luz e graça para conhecer a malícia do pecado. Peço por pelas faltas cometidas e propósito firme para morrer antes de voltar a pecar. Santo Inácio quer nos colocar então, para este pedido de graça especial, que antes que eu me entregue totalmente ao pecado, então que eu morra. Porque se agora eu estou santo, agora eu estou puro, estou honrando a Deus, que então eu morra antes que eu venha a pecar e ser condenado ao tormento eterno do inferno. E vamos ao ponto número 1, a preposição palavras de Santo Inácio. O primeiro ponto consistirá em trazer à memória o primeiro pecado, que foi dos anjos. Em seguida, o entendimento que deve discorrer sobre ele. Por fim, a vontade deve querer lembrar e entender tudo isso, para que eu mesmo me envergonhe e me profunda ainda mais, comparando os meus próprios pecados aos dos anjos. E, se eles forem para o inferno por um único pecado, eu mereci muitas vezes por tantos outros mais. Proponho-vos recordar o pecado dos anjos, porque tendo sido criados em graça, mas recusando-se a utilizar de sua liberdade para prestar reverência e obediência ao seu Criador e Senhor, caíram em soberba,
transformando a graça em malícia, e assim foram lançados do céu para o inferno. Portanto, ao recordar isso, discorreis mais com o entendimento e movereis ainda mais os afetos com a vontade. A explicação deste primeiro ponto. Da pena imposta aos anjos, já podemos conhecer a infinita maldade do pecado. Volta um pouco atrás com teu pensamento, alma minha, para aqueles tempos maravilhosos quando Deus criou o céu e povoou de anjos. Quem poderia jamais imaginar uma felicidade maior do que aquela que tocou aqueles espíritos? Era uma beleza tão rara que nenhum homem poderia contemplá-la sem ficar arrebatado de alegria. Sua sabedoria era tão esplêndida que, em comparação com ela, a de Salomão poderia ser considerada pura e verdadeira ignorância. Sua bem-aventurança era tal que não podia sofrer nenhuma dor. Sua morada era tão encantadora e amena como um paraíso poderia ser. Mas, por maiores que fossem esses dons naturais, os dons da graça eram incomparavelmente maiores. Eles possuíam um conhecimento perfeitíssimo de Deus, a mais ardente caridade infundida, e mais estreita íntima amizade e união com o Senhor. Além disso, tinham a promessa certa de entrar, dali a poucos momentos, em sua glória e fruí-lo eternamente. Os anjos abusaram de tamanha bondade. Não quiseram servir a Deus da maneira que sua majestade desejava. Pecaram e sofreram as consequências. Agora considera com todas as forças do teu espírito as circunstâncias desta pena. E são 3 circunstâncias. A primeira, esta pena foi a privação de todo bem. Esses anjos infelizes, que eram espíritos belíssimos, foram transformados num instante em demônios horripilantes. De filhos prediletos de Deus, tornaram-se objetos de ódio eterno. Feito um raio, foram lançados do mais alto dos céus ao abismo mais profundo do fogo infernal. Segundo, esta pena foi o cúmulo de todos os males possíveis. Na memória, a lembrança mais triste do passado. No entendimento, uma perturbação extrema. Na vontade, um desespero supremo e as chamas mais atrozes em todas as potências. Terceiro, esta pena foi irremediável. Mais de 4.000 anos haviam transcorrido desde que esses espíritos miseráveis arderam nas chamas do inferno, quando Jesus Cristo veio ao mundo para destruir o pecado. Mas de que lhes adiantou tal vinda? Aquele misericordiosíssimo Jesus que derramou tantas lágrimas sobre a perversa Jerusalém, não derramou por eles nenhuma única. Aquele habilíssimo Jesus que deu todo o seu sangue por seus mais pérfidos inimigos, não ofereceu por eles ao Pai Eterno uma única gota. O pecado durou somente um brevíssimo momento, mas a punição perdurará por toda a eternidade. Agora detente por um instante, alma minha, e desce com teu pensamento aquela prisão de fogo. Vamos imaginar. Reproduz com vividez em tua mente a miséria daquele espírito reprobos. Observa suas figuras tão horrendas e assustadoras que nenhum mortal conseguiria fitar sem morrer de pavor. Nenhum ser humano, nenhuma vida poderia olhar para estes rostos horrorosos agora que são os demônios e não entrar em pânico, e não se apavorar. Os tormentos que padecem são tão atrozes
que não há entendimento capaz de compreendê-los. Depois de teres observados essas coisas, raciocina contigo mesmo da seguinte forma: essas criaturas monstruosas foram outrora espíritos belíssimos, os amados filhos do Altíssimo, criação da divina onipotência, os primeiros habitantes e os mais belos ornamentos do palácio celestial. Que mal fizeram para cair em tal desgraça? Toda a culpa se resume em um único pensamento. Um único pensamento. Consentido em um único instante e uma única desobediência a um único pecado. E por conta desse único pecado, eles ardem há quase 6.000 anos e arderão por toda a eternidade. E quem é aquele que proferiu uma sentença tão atroz contra eles? Deus. Ó, terrível verdade! Olha só, uma sentença tão atroz contra eles. Deus. Eles pecaram contra Deus e foram condenados. Portanto, é necessário dizer que ou Deus não é sabedoria infinita, justiça infinita, misericórdia infinita, ou que o pecado é verdadeiramente um mal infinito. O primeiro não pode ser concebido, logo há de se confessar o segundo e admitir que o pecado é um mal infinito. Deus é piedoso, Deus é amoroso, e Deus sempre está disposto a nos perdoar. O mal não. O mal está sempre disposto a nos condenar. E vamos chegar, olha, uma explicação breve, e já vamos chegar nos afetos dessa primeira meditação, desse primeiro ponto. E o primeiro afeto que vamos ver é a admiração. Ó Deus meu, não sei o que devo admirar mais: o rigor da vossa justiça com que tratastes os anjos rebeldes, ou a grandeza da misericórdia que tiveste comigo. Aqueles espíritos nobilíssimos, aquelas belíssimas imagens da vossa divindade, cometeram um único pecado, e por este único pecado os reprovastes por toda a eternidade. Eu, que sou um punhado de terra e de pó, cometi tantos pecados, e vós me acolhestes. Eu abusei da vossa misericórdia, e depois de ter desperdoado os meus pecados anteriores, cometi muitos outros más. E vós me perdoastes novamente. Ainda agora, no presente, neste exato momento, me olhais com olhos paternais e estendei para mim os braços da vossa misericórdia. Ó Espírito soberano, amados, eleito, olhai-me do céu e vereis em mim tantos sinais da misericórdia e da penitência e da paciência de um Deus, quantos são os pecados que cometi. Ah, fazei por mim o que eu deveria, mas não sou capaz. Louvai e bendizei a Deus, porque Ele é bom, e grande é a misericórdia que teve por mim. E o segundo afeto é o arrependimento. Vamos ver novamente arrependimento como afeto. Mas essa mesma misericórdia é a que enche meu coração de contrição. Ofendi a um Deus que me amou mais do que a tantos milhões de nobres espíritos. A um Deus que, ao mesmo tempo em que eu cometia as maiores iniquidades, me acolhia no seio de sua misericórdia. A um Deus que, apesar dos meus pecados, deseja me amar por toda a eternidade. E eu, ingrato, como pude desprezar tanto amor e ofender tanta bondade? Como posso agora recordar tantas maldades e não derramar amargas e dolorosas lágrimas? Ó meu Jesus, reconheço, confesso, arrependo-me e abomino todos os meus pecados. Temos que nos arrepender constantemente, porque às vezes pecamos por julgamento, por pensamentos, por palavras, atos e omissões. Todos esses pecados, um deles já pode nos condenar ao sofrimento eterno.
Mas enquanto estamos vivos, Deus sempre estenderá as mãos dele para nos perdoar. E chegamos ao ponto número 2. Vamos à proposição das palavras de Santo Inácio. O segundo ponto é fazer o mesmo, ou seja, direcionar as 3 potências para contemplar o pecado de Adão e Eva. Trazer à memória a ver como, por esse pecado, eles tanto penaram e quanta corrupção trouxe ao gênero humano, levando tantas almas ao inferno. Rememorar a história de nossos primeiros pais, quando Adão surgiu no campo damasceno, foi colocado no paraíso terrestre e Eva feita de sua costela. Foi-lhes proibido que provassem da árvore do conhecimento, mas eles comeram e por isso pecaram. Depois expulsos do paraíso, vestidos com túnicas de pele, viveram sem a justiça original que haviam perdido, passando o resto da vida em muitos trabalhos e muita penitência. Por fim, para discorrer com entendimento, mas particularmente para mover a vontade, conforme já dito. E vamos à explicação dessas palavras de Santo Inácio. Pela pena imposta aos nossos primeiros pais, já percebemos o mal infinito que é o pecado. Nunca se viu no mundo uma felicidade semelhante àquela no qual Deus criou nossos primeiros pais. E vamos ver nesse primeiro parágrafo. Quão deliciosa era a sua morada, o paraíso terrestre. Não estava sujeito ao frio, nem ao calor, nem à chuva, nem aos ventos, mas desfrutava frequentemente e pacificamente da vista do sol, sem a necessidade de esforço. As árvores produziam naturalmente frutos maravilhosos, as videiras uvas saborosíssimas e a terra admiráveis brotos de plantas e flores. Segundo, o quão perfeito era o seu domínio sobre os animais. Um simples comando fazia os pássaros descerem do céu, reconhecendo sua autoridade. Com uma única palavra, os animais corriam aos seus pés, demonstrando obediência. Bastava um simples gesto e os peixes nadavam alegremente até a margem. Terceiro, quão maravilhosa era a felicidade do corpo. Não estava sujeito à fadiga, ao cansaço, a dores, a doenças, à velhice, nem mesmo à morte. Bastava que comessem do fruto da árvore da vida para permanecerem eternamente na plenitude da juventude. Quarto, quão maravilhosa era a felicidade da alma. Esta possuía o domínio mais perfeito sobre todas as paixões. Nem a ira, nem a tristeza, nem a inveja, nem o ódio, nem qualquer outra inclinação desordenada ousava se opor à razão. Estava dotada de um conhecimento pleno de Deus, de uma ardentíssima caridade, de um afeto profundo para sua divina majestade. Estava prometido aos nossos progenitores que, após uma longa e felicíssima vida, sem que recaíssem sobre eles nenhuma doença ou morte, iriam ao céu em corpo e alma para reinar ali eternamente com Deus. No entanto, tão magnífica quanto foi a generosidade de Deus para com esses nossos primeiros pais, não foi menos monstruosa a ingratidão deles para com ele. Não quiseram servi-lo como ele desejava ser servido. Pecaram e incorreram na pena. Agora, considere as circunstâncias dessa pena e a partir delas a gravidade do pecado. Vamos lá, aqui agora ele vai separar em 6 parágrafos. Vamos ver então a gravidade do pecado. Foi repartido em 6 partes. Primeira, por este único pecado, Adão foi despojado de toda felicidade. A terra foi amaldiçoada, produzindo apenas cardos e espinhos dali em diante. Foi amaldiçoado o corpo, condenado a dores, doenças e a morte. Foi amaldiçoada a alma, como uma inimiga de Deus, desterrada do paraíso neste vale de lágrimas. Segundo, por este único pecado, toda a posteridade é igualmente condenada às mesmas desgraças. Imagina, por exemplo, alma minha, um território de 1 légua quadrada.
e cerca de meia légua de altura, totalmente preenchido de ossadas, e diz a ti mesma: todos esses bilhões de homens tiveram que sucumbir à morte por este único pecado. Terceiro, por este único pecado, todas as crianças que morrerem sem um batismo ficam privadas para toda a eternidade do paraíso. Vamos supor que a cada ano em todo o mundo morrem 10 milhões de bebês. Isso significa que desde o nascimento de Jesus teriam morrido mais de 18 bilhões. Todas essas crianças estão excluídas do céu para toda a eternidade. Esse é um ponto importante até para que nos lembremos, né, que sempre, às vezes, infelizmente pode acontecer, né, de perdermos um anjinho, né, perdemos uma criança, um bebê, né, sempre vamos ali, pedimos a um sacerdote que vá lá e a batize e dê ao nome dela e a consagre a Jesus, para que esta alma, então, né, vá para com Deus, que ela encontre a luz perpétua, e principalmente para que nós possamos, né, de certo modo, nos confortar, que não passou pelos sofrimentos do mundo, não chegou a pecar e não chegou a se condenar. Né? Quarto ponto. Por este único pecado, a maioria dos adultos se condena para toda a eternidade. Todo aquele que se condena ou faz pelas indomitas paixões do coração que o arrastam para o pecado. Essa fúria de más inclinações é um castigo daquela desobediência cometida por nossos primeiros pais. Sim, e o que ainda é mais terrível é que se fosse possível que o mundo durasse eternamente em seu estado presente, a cada ano milhões de homens cairiam por toda a eternidade no fogo do inferno por este único pecado. Quinto, por este pecado Jesus morreu na cruz. Maravilhoso milagre. O Supremo Senhor do céu e da terra, a santidade por essência, o Filho unigênito de Deus, foi condenado por seu próprio Pai à vergonha morte na cruz. Uma vergonhosa morte até, né? E tudo isso por conta do pecado. Sim, veja o extremo amor de Deus por nós, né? Seu Filho, Jesus, que também é Deus, que também é Espírito Santo, né? Presente na Santíssima Trindade. Jesus precisou se humilhar de tal maneira por nossos pecados a se condenar a tamanha humilhação por ser pregado na cruz, por morrer ali no madeiro e ali morrer realmente para nos trazer a salvação. Sexto, por este pecado e apesar desta morte, o Pai Celestial continua a nos castigar a nós, miseráveis homens. Perdido o paraíso, nós peregrinos em um vale de lágrimas. A vida é repleta de amarguras, a morte cheia de angústias e terror, e a eterna salvação incerta. Não há outro caminho para entrar no céu, senão o da penitência e das lágrimas. Depois de termos visto a gravidade do pecado, aqui mostrada em 6 partes diferentes, nós vamos agora para a segunda parte dos afetos. E o primeiro afeto é o temor. Ó fé santa, quão surpreendentes são as verdades que me apresenta. Os anjos mais belos foram arremessados do céu, toda a humanidade desterrada do paraíso e milhões de almas condenadas ao inferno. Jesus, Filho de Deus, morre na cruz e morre nela pela vontade de seu eterno Pai. E tudo isso por um único pecado. Ó pecado, quão grande é o mal em que te ocultas! Por tua causa o eterno Pai tratou com tanta severidade o seu dileto e unigênito Filho, com quanto rigor ele não me tratará, a mim que cometi tantos pecados, a mim que permaneci tanto tempo neles, a mim que após o perdão recaí neles tantas vezes. É o temor, né? É o temor, e precisa ser verdadeiro no nosso coração esse temor. E o segundo afeto, mais uma vez, vamos falar do arrependimento.
Vejo claramente, ó meu Deus, que para mim não há outra saída senão a vossa infinita misericórdia e uma penitência verdadeira e constante de minha parte. Assim, ponho-me diante de vós, detestando com todas as forças do meu espírito todos os pecados que cometi. Fiz mal, reconheço e confesso. Nunca deveria ter ofendido uma bondade infinita. Antes deveria ter morrido, até mesmo dar 1000 vidas do que cometer tanto mal. Ah, quem me concederá uma fonte de lágrimas amaríssimas para os meus olhos e uma dor tão intensa para o meu coração, tanto quanto eu preciso? É só Deus, é só Deus. E aqui, irmãos, ele fala assim, ó, até mesmo dar 1000 vidas do que cometer tanto mal. Veja, meus irmãos, isso aqui não é uma passagem voltada ao Espiritismo, que vamos morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer e reencarnar, né? Até que nos purguemos, né, de todos os pecados, então encontremos a graça eterna. Não é isso. Toda vez que pecamos, nós morremos, estamos ali no pecado. Mas quando nos confessamos, conseguimos, né, a absolvição daqueles pecados. Então, morremos para o pecado, aí voltamos com a vida plena na graça do Senhor e vamos comungar do seu corpo e sangue. Estamos vivendo de novo na graça de Cristo. Mas se pecamos novamente e nos arrependemos verdadeiramente, nós vamos morrer novamente para o pecado e assim reviver de novo através da confissão, através da comunhão e através da nossa vida de fé. E chegamos ao ponto 3. Reflexões sobre as verdades anteriores. Reúne novamente as tuas potências a uma minha, para compreenderes bem as seguintes reflexões. E vamos separar em 3 partes apenas esses pensamentos. Primeiro, se um único pecado é tão abominável aos olhos de Deus, imagine-se o quão detestável deve ser a minha alma em sua presença. Se pequei apenas uma vez, já me tornei tão desprezível quanto um espírito rebelde. Se cometi 100 pecados, sozinho pequei tanto quanto 100 espíritos rebeldes. Diante de Deus, sou necessariamente detestado, seja por um único pecado, seja por 100, tanto quanto um dos espíritos rebeldes. Se pequei uma vez, tornei-me tão objeto quanto cada um desses espíritos rebeldes. Se pequei 100 vezes, sozinho, tornei-me tão objeto quanto uma centena desses espíritos rebeldes. Veja, um pecado é suficiente para nos condenar. Então, o peso de 100 pecados é equivalente ao peso daquele um pecado, já foi o suficiente a nos condenar. Então, se estamos nos comparando com um espírito rebelde, um anjo, né, como falamos aqui no começo desse exercício espiritual, que se rebelou contra Deus, que não quis atendê-lo, que não quis servir, foi o único pecado dele. Já foi condenado, já teve sua face ali transformada em um horroroso demônio, né? Já foi suficiente para essa condenação eterna. Então, se escolhermos ficar no pecado, esse um pecado já pode ter nos condenado. E se ficamos e fazemos 100 vezes pecamos, é o mesmo peso que já vai nos levar, porque estamos escolhendo realmente permanecer no pecado e não procurar a absolvição de Deus e não procurar a graça divina para nos reconciliarmos novamente com a Santíssima Trindade e principalmente comungar do corpo e sangue de Jesus Cristo. Segundo, se um único pecado merece o inferno, quanta razão tenho eu para bendizer a infinita misericórdia de Deus? Se cometi um único pecado, mereci o inferno como todos os espíritos reprobos. Se cometi mais de um, mereci mais do que todos eles. E por que não me encontro no mesmo lugar onde estão aqueles desgraçados? Ah, aquele mesmo Deus que exerceu todo o rigor de sua justiça contra eles, usou comigo toda a riqueza de sua infinita misericórdia. Ó bondade, ó amor, ó longanimidade. Ou seja, Deus perpetuamente está querendo nos perdoar, porque Ele prefere que uma alma seja salva do que seja condenada. Ele quer que sejamos salvos, Ele não quer que sejamos todos condenados, né, ao inferno. Terceiro, se Deus, por um único pecado, impôs um castigo tão terrível aos anjos e aos homens, quanto motivo não tenho eu para temer a sua justiça?
Deus condenou tantos bilhões de espíritos angelicais a queimar eternamente no fogo do inferno por um único pecado? Sem remédio, sem lhes conceder graça, sem dar-lhes espaço para penitência. Se eu ousasse pecar novamente, ele não poderia fazer. E talvez até faça, né? O mesmo comigo? Oh, meu Deus, vejo-me obrigado a confessar que não poderia voltar a pecar sem uma temeridade extrema, e que vós não poderíeis me perdoar se vossa misericórdia não fosse infinita. O ponto 3 um pouquinho mais curto, né? Era só para a gente relembrar, né, dessas reflexões dos exercícios do ponto 1 e do ponto 2, porque lembramos ali daquele pecado. Primeiro o pecado ali dos anjos e depois o pecado dos nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva. E assim já chegamos ao afeto. E nessa parte dos afetos nós vamos ver mais uma vez o arrependimento. O céu e a terra testemunham que tendes um ódio infinito ao pecado. Ah, se caísse uma única gota desse santo ódio em meu coração! Desgraçado de mim, o que foi que eu fiz? Não há nada que mereça tanto ser amado por mim quanto Jesus. Não há nada que deva ser tão desprezado por mim quanto o pecado. E se eu, insensato, desprezei a Jesus e amei o pecado, ó impiedade digna de ser castigada eternamente no inferno. Eu conheço, ó meu Deus, e lamento como teria sido melhor para mim se apodrecido sobre a terra antes que pudesse pecar. Tivesse então morrido e apodrecido, né, sobre a terra antes de pecar. Mas estes suspiros vêm tarde demais. Eu pequei tantas vezes, pequei enormemente. Em arrependimento, perdoai-me, meu Jesus, eu me arrependo. Segundo afeto, agora vamos ver o agradecimento. Mas esta minha enorme malícia me fez recordar da vossa misericórdia. Só posso pensar com tremor e espanto naquela hora funesta, na qual pequei pela primeira vez. Hora infeliz! Ah, oxalá jamais tivesse chegado. Oh, meu Deus! Se vós tivesseis me tratado como tratastes os anjos, há quanto tempo não estaria eu já lá no inferno? As simples memórias daquele perigo horrendo em que se encontrava minha alma preciosa, única e imortal, faz-me estremecer. Vós tivestes misericórdia de mim e me destes tempo para fazer penitência. Ó, quantos louvores, quantas bênçãos e quantas ação de graças eu vos devo. E devemos dar sempre louvor e graças ao nosso Senhor, porque Ele é piedoso com nós e Ele sempre tenta nos buscar para que andemos no caminho certo, no caminho correto. Não vamos nós, depois que vemos tudo isso, pestanejar e querer andar no caminho errado. Não, vamos permanecer no caminho reto e justo que é do Senhor. E através da cruz, através da oração, é por ali, seguindo Jesus na sua cruz, que vamos seguir este caminho reto. E agora o afeto de número 3, que é a invocação. Tende misericórdia de mim, ó meu Deus, tende misericórdia de mim. Agora reconheço a malícia infinita que há do pecado. Reconheço pelo fogo dos espíritos rebeldes. Reconheço pela desventura dos homens desterrados do paraíso. Reconheço pelos tormentos, penas e dores de Jesus morto na cruz. Mistério magnífico. O Filho de Deus tem que morrer, e morrer desta forma pelos meus pecados. Poderia eu ter cometido um mal maior que este, o de levar Jesus à cruz? Ó pecado! Maldito pecado! Como pudestes parecer-me tão doce e agradável? Ó Jesus, por este mesmo sangue derramaste pelos pecados, rogo que me concedais
aquelas graças particulares que são necessárias para que eu possa chorar amargamente os pecados passados e evitar e desprezar os futuros mais que a morte, né? Pensar nisso, irmão. Pensar. Eu prefiro desprezar os futuros mais do que a morte. Por que desprezar o futuro? Porque não podemos ficar presos a este mundo. Não podemos ficar presos a coisas terrenas, que são as malícias, são as tentações, as seduções do mundo. E queremos, então, nos desprender desse futuro, como diz aqui os santos, aqui, né, nessa passagem, nesse exercício. Então, que eu prefiro morrer do que pecar, né? Eu prefiro, então, já que eu estou no momento santo, estou vivendo uma santidade agora, estou me mantendo santo, né? Imagina se um cristão, né? Eu faço a leitura do Evangelho diariamente, eu rezo o terço diariamente, eu me confesso, e daí o que é o mais importante? Eu vou à missa e comungo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo e sangue. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, concluímos a quarta meditação dos exercícios espirituais. Vamos agora nos preparar, porque os próximos exercícios vai nos puxar a orelha, vai nos mostrar através da nossa imaginação, do nosso entendimento, os pecados maiores deste mundo e as condenações do inferno. Vamos então agora para a conclusão da nossa meditação e façamos a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. E faço agora o meu oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nosso querido, bondoso Deus, nosso amado Jesus Cristo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Salve Maria!